Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Deus. Senhor, fala conosco nesta noite, de uma forma especial. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra provoque nas nossas vidas o milagre que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Opera, Senhor, em nós de uma forma diferente nesta noite, de uma forma extraordinária, Pai. Que o Teu nome seja honrado e glorificado, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós clamamos e Te agradecemos. Amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. O tema dessa mensagem é hora certa. Fala comigo, hora certa. Jesus, ele chega na hora certa, irmãos. No momento exato, no momento em que é necessário. Olha só, o texto que nós lemos fala a respeito de um homem importante. Ele era um dos chefes, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E ele se encontra com Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus, e a palavra de Deus frisa que insistentemente, ele pedia com misericórdia, com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Venha impor as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva e viva. E a palavra diz que Jesus foi com ele. Jesus atende os pedidos, Jesus atende as orações. Jesus não deixa uma só oração sem resposta, irmãos. Nenhuma. Pastor, às vezes eu não escuto Jesus. É assim mesmo. Mas ele pode ficar em silêncio, porque ele não tem nada para te falar. E é uma resposta. O silêncio também é uma resposta. Ele pode falar sim para você, ele pode falar não, e ele pode falar ainda não. E aqui no caso do Jairo fez um pedido específico de forma insistente: Jesus, venha comigo, imponha as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Insistentemente. Irmãos, sabe que Jairo era um dos chefes da sinagoga. Ele tinha um cargo importante, ele tinha uma posição importante, mas ele não se apegou ao cargo, à posição que ele tinha, porque havia algo que precisava ser feito. Ele não se apegou àquilo, ele precisava buscar uma solução. Ele deixou o cargo de lado, ele deixou a posição dele de lado, porque aquilo naquele momento não tinha importância alguma, porque a filha dele estava doente. Então o que era mais importante naquele momento? Buscar a solução, buscar algo que pudesse manter a criança viva, que trouxesse vida sobre a criança. E ele simplesmente larga tudo para buscar essa solução, deixa tudo de lado, não pensa na posição, não pensa no status, não pensa no cargo, simplesmente deixa tudo de lado. E a palavra de Deus diz que ele, prostrado aos pés de Jesus, pedia a ele com insistência. Imagina, alguém de um cargo elevado, prostrado aos pés de alguém, clamando, talvez ali choramingando.
às vezes urrando de dor, pedindo para que aquela pessoa ajudasse a filhinha dele. Às vezes a gente lê o texto, e o texto ele é muito frio. Nós precisamos entender a dor desse homem. Aquela menina tinha 12 anos e ela estava doente para a morte. Ela estava doente e para morrer. O desespero daquele pai era muito grande. A aflição daquele pai era muito grande. Irmãos, eu já precisei passar momentos na minha vida que eu tive que cuidar de algo que era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Eu já precisei largar de lado um monte de coisa para cuidar da minha casa, da minha família. Já tive que fazer isso. E eu tenho certeza que você, em algum ou alguns momentos da sua vida, você teve que deixar de lado coisas que eram importantes para cuidar de algo mais importante. Talvez você tenha que ter largado o seu trabalho, talvez você tenha que ter deixado lá um dia de trabalho, ou não conseguiu nem prestar satisfação para o seu patrão ou para os seus encarregados, para você poder correr atrás de algo que era importante. Quantas vezes, irmãos, estoura um problema, e normalmente, isso que é tão importante é família, irmãos. Não tem outra coisa. É a nossa casa, são os nossos. Às vezes a gente larga tudo e esquece de avisar os outros. Por quê? Porque a sua cabeça está focada em resolver o problema. É ou não é assim, irmãos? Quem já passou por aflição sabe. Você não mede esforços. Você não pensa duas vezes. Simplesmente você vai e faz. Eu me lembro que meu pai, quando estava internado no hospital, isso na época que ele teve câncer, e ele foi curado, mas na internação dele, o plano de saúde dele não cobria um quarto separado para ele. E ele me chamou e falou: Flávio, trabalhei a vida toda, ralei a vida toda, eu não sabia desse negócio de plano de saúde, que era enfermaria, quarto separado, apartamento, eu não entendo dessas coisas. Só que eu não quero sair da cirurgia e ir para um quarto com outra pessoa, eu queria ir para um quarto para eu ficar sozinho. Você não pode ver para mudar o plano? Eu falei: vejo, pai. Fui, vi no plano de saúde e tal, o plano de saúde falou: olha, não tem o que fazer. Para mudar, tem que ter uma alta, e ele não vai poder ter alta. Então vai ter que fazer uma migração aí, só que você vai ter que pagar tudo que já aconteceu como particular. Eu falei: tudo bem, faz as contas. Aí estava no hospital, na ala do plano de saúde, e eles fizeram as contas, irmãos. Dava o valor de um carro. E eu tinha uma caminhonete na época. Falei: tá bom, pode fazer tudo aí para transferir meu pai, já o plano, eu quero meu pai num quarto particular, num quarto normal, eu vou pagar o que passou. Fui na loja de um amigo meu, uma loja de carro, falei: cara, ó, meu carro vale tanto, mas eu só preciso de tanto, bem abaixo, irmãos, mas eu preciso desse dinheiro hoje. Fica com o meu carro aí, vende ele, meu carro está bom, mas eu preciso desse dinheiro na minha conta hoje. Falei: Flávio, isso não é assim que funciona. Falei: meu irmão, meu pai está no hospital, assim, assado. Contei a história para ele. Ele falou: poxa, cara, eu vou te pagar o que você está pedindo pelo seu carro. Irmãos, era quase 40% abaixo do que valia, com todas as desvalorizações possíveis. Entrou o dinheiro, fui lá, depositei, fui no quarto com meu pai, isso um dia inteiro, irmãos, correndo. E aí, deu certo lá para mudar o plano? Pai, tudo certo, tudo tranquilo. Você vai sair daqui da UTI, você vai para um quarto que só vai estar você. Ô, Flávio, obrigado por correr com tudo, tá? Ele só foi saber do carro depois. Irmãos, quando a gente precisa resolver, você resolve. É ou não é assim, irmãos? É ou não é? Sente alguma dor em fazer algo? Não, você simplesmente vai e faz. Se tiver que pegar o seu carro e viajar 5, 6 horas depois de um dia de trabalho para resolver alguma coisa da família, você faz ou não faz?
Você faz, você tira a força de onde não tem, mas você precisa dar uma solução. Então você não mede esforços. Aquele homem, Jairo, ele não pensou duas vezes, ele falou: Jesus é a resolução do problema da minha filha, Ele pode resolver, Jesus pode resolver. E ele se prostrou nos pés de Jesus: Jesus, tem misericórdia, minha filhinha está morrendo, vai lá, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus falou: eu vou. Só que, aqui nesse texto, irmãos, nós precisamos entender o contexto. Jesus estava ali espremido pela multidão, tinha muita gente ali, e foi ali que aconteceu a história daquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela estava sofrendo. Foi ali, depois dessa conversa de Jairo com Jesus, surge essa mulher no meio do caminho, que para tudo, todo mundo ali caminhando e tentando ir, Jesus tentando ir na casa de Jairo, e aquela mulher para tudo, e Jesus para todo mundo e fala: opa, de mim saiu o poder, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Alguém levou o poder, alguém foi curado. E aí a mulher se revela, tem aquela conversa. Irmãos, essas coisas não aconteceram rapidamente, e está Jairo ali, esperando Jesus chegar na casa dele. Está Jairo ali na expectativa, fala: mas e minha filha? Jesus, sabe, irmãos, às vezes pelo meio do caminho a gente encontra problemas, a gente vai encontrar dificuldades. Você fala assim: puxa vida, tamanho do problema para resolver, ainda surge outro, ainda tem uma coisa que me barra pelo meio do caminho, ainda tem algo atrasando, me deixando parado, não está acontecendo conforme eu estava esperando. Quantas vezes, irmãos, acontece dessa forma? A gente espera que aconteça de uma determinada forma e não vai. A gente espera que determinada coisa aconteça tal dia e não acontece. A gente espera que tudo ocorra conforme a gente planejou, conforme a gente desenhou, conforme a gente escreveu, e não acontece. E aí a gente às vezes fica triste pelo caminho. Mas ali, irmãos, surge um grande problema. Na sua Bíblia aí, Marcos capítulo 5 ainda, lá no versículo 35. Depois que a mulher do fluxo de sangue passou ali, depois que Jesus falou para ele: filha, a sua fé te salvou. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Irmãos, ali foi o fim, acabou. Eles estavam indo para a casa de Jairo, a mulher ali atrasou tudo, não aconteceu como deveria. E aí vem as pessoas e falam: por que você está incomodando o mestre ainda? Sua filha já morreu, não tem mais solução. Sabe, irmãos, a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem, a gente não sabe. O que nós sabemos é que a gente precisa correr, independente do tempo de vida que a gente tem, nós precisamos correr, nós precisamos fazer as coisas aceleradamente. A gente não pode ficar com preguiça, encostado, esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Não, a gente precisa correr, todos os dias, irmãos, acordar cedo, dormir tarde, correr, produzir, fazer algo, desenvolver algo, ser útil. Nós precisamos, essa é a nossa vida, trabalhar e correr e se esforçar. E aqui, no meio do caminho, um problema.
E a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem, mas às vezes algum médico dá para alguém um mau diagnóstico. Um mau diagnóstico. Ah, você tem tantos anos de vida. Você tem tantos meses de vida. Já viu alguém que recebe um diagnóstico desse tipo? Tem gente que quando recebe um diagnóstico desse, a pessoa ela cai em depressão. Ela só quer dormir. E tem pessoas que reagem diferente. Tem gente que parece que fala assim, meu Deus, parece que a pessoa enlouqueceu. Ela quer fazer tudo que ela nunca fez. Ela quer esquiar, ela quer nadar, ela quer andar de bicicleta, ela quer fazer tudo, viajar. Não teve tempo a vida toda, mas quando recebe o diagnóstico, quer correr para fazer tudo de uma vez. E eu não estou falando que nenhum posicionamento, nem o outro está certo ou errado. Cada um recebe a notícia de uma forma. Mas e se nós hoje recebêssemos um diagnóstico que a gente não tem muito tempo pela frente? Qual seria o nosso comportamento? O que a gente faria? A gente se acomodaria? Desistiria de tudo? Largaria a mão? Ia ficar só em casa deitado no sofá com as pernas para cima, esperando o tempo passar? Ou a gente ia tentar talvez buscar uma solução, resolver o problema, lutar, se esforçar? Qual seria o nosso comportamento? Porque, irmãos, nenhum de nós está livre de nada disso. Nenhum de nós. E nenhum de nós está preparado para receber uma notícia dessas. Ninguém teve treinamento para isso. Ninguém foi preparado para esse tipo de coisa. Mas pode acontecer. E se você soubesse o tempo de vida que você tem? Tem até uma historinha de um cara que ele recebeu um diagnóstico do médico, e o médico falou para ele, olha, o seu tempo é de 2 anos, você não passa disso. Aí o cara matou o médico, o juiz deu para ele 15 anos, ele falou, ainda bem que eu corri a tempo, pelo menos eu ganhei 15 anos. Brincadeirinha, irmãos. Mas nós precisamos correr enquanto tem tempo. Jairo, ele não parou no caminho, ele correu, se prostrou aos pés de Jesus e clamou. Clamou, pediu, insistentemente. Mas ainda ali, você vê que quando chegaram alguns da casa dele, falaram para ele, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Sabe o que Jairo estava fazendo? Jesus, vamos na minha casa. Jesus, vamos logo lá, Jesus. Jesus, a minha filha, Jesus, está precisando do Senhor. Jesus, o Senhor falou que ia, não demora, Jesus. Jairo estava incomodando o mestre. Jairo estava insistentemente incomodando Jesus. Jairo estava insistentemente falando para Jesus, Jesus, vamos lá na minha casa, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Irmãos, que situação, e aqui, um desafio maior ainda, para de incomodar o mestre, acabou o tempo da sua filha, ela já morreu. Eu imagino o semblante de Jairo caindo ali, entristecido, porque não tinha dado tempo, a mulher tinha atrapalhado. Mas, versículo 36, diz assim, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Fala para quem está do seu lado, não tenha medo, apenas creia. Você não precisa temer, apenas creia. Parece que está tudo perdido, não tenha medo, apenas creia. Parece que é um momento de entrar em desespero, não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Salmo 37:5, olha algo lindo que está escrito lá. Salmos
37, verso 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Jairo, nessa hora, ele fez o quê? Entregou ao Senhor. Jairo não tinha mais nada para fazer, a não ser confiar. Jairo não podia fazer mais nada, a não ser acreditar que Jesus tinha uma solução para aquele problema que ninguém poderia resolver. Jesus falou para ele: não tenha medo, apenas creia. Irmãos, nós estamos nos 40 dias de milagres. Pega firme isso, agarra firme esse projeto. É um projeto para a sua vida, irmãos. Eu fiz os meus propósitos, todo ano eu faço, e eu vejo a mão do Senhor agindo de uma forma poderosa. Faça seriamente. Você está recebendo todos os dias os devocionais, as vitaminas de fé. Coma todos os dias, irmãos. Coma todos os dias. Consuma todos os dias as vitaminas, para a sua fé ser edificada. Irmãos, são minutos para você poder acompanhar tudo que eu tenho enviado na comunidade. São minutos para você ler o material, para você assistir o vídeo que sai às 8 da manhã, o material às 9, o vídeo que sai às 10. 3 conteúdos, irmãos. Se juntar tudo não dá 10 minutos. E é uma vitamina de fé para você, para sua fé ser alicerçada. Jesus estava alicerçando a fé dele. Não tenha medo, apenas acredite. Apenas acredite. Jesus estava acalmando o coração daquele pai, que estava aflito já ali. Apenas acredite. Mas nós precisamos tirar as coisas que atrapalham no caminho. E quantas coisas atrapalham a gente no meio do caminho, irmãos? Olha o texto, versículo 37, abra aí a sua Bíblia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Olha só, Jesus começou ali com os discípulos, aqueles que estavam cercando ele, falou: vocês vão esperar aqui, agora vocês parem aí onde vocês estão, só vão acompanhar esses aqui, só vão me acompanhar estes, e eu vou até lá, depois a gente continua o que a gente tem que fazer aqui. Então Jesus tirou aquela multidão de perto, falou: vocês não vão lá, já está fazendo muito alvoroço aqui, agora vocês vão parar. Colocou ordem. Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe, olha o cenário que Jesus encontra. Do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Imagina o barulho que estava naquela casa, de gente chorando, gente reclamando, gente falando. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Jesus fez uma declaração: por que vocês estão fazendo tanto barulho? Por que esse alvoroço todo? Por que vocês estão chamando tanto atenção? A criança não está morta, ela só está dormindo. Agora, aqueles que estavam ali, não estavam sinceramente lamentando a morte daquela menina. Eles estavam ali só para fazer bagunça. Olha o que o texto diz na sequência: e riam-se dele. Irmãos, quem está triste pela morte de alguém não tem força para rir, não consegue. Mas eles riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, mandou esvaziar a casa. Sai todo mundo daqui, vai embora. Vocês estão aqui só fazendo bagunça, só estardalhaço, só barulho. Levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava.
Primeiro ele organizou a bagunça, irmãos. Sai todo mundo. Não fica aqui fazendo alvoroço não. Para com esse negócio. Entrou o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Só eles. Entraram onde a moça estava. Irmãos, Jesus ele faz. Primeiro põe em ordem. Primeiro organiza. Depois vem o milagre. Fala para quem está do seu lado. Primeiro organiza. Depois vem o milagre. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? O que isso quer dizer? Que você tem que tirar o alvoroço que está em volta. Você tem que tirar a bagunça da sua mente às vezes. A bagunça das pessoas que estão falando para você, olha, por que você continua indo na igreja? As coisas não mudaram. Por que você continua frequentando os cultos? As coisas não aconteceram na sua vida. Por que você continua insistindo? Deixa isso de lado. Para com isso. As vozes vêm, irmãos. E não é a voz da sua cabeça não. É a voz das pessoas que estão querendo te perturbar. Que estão ali só curiando a vida. Essas pessoas que estavam ali pranteando, chorando, elas só estavam ali de curiosas, irmãos. De curiosas. E é uma cena, irmãos, que a gente vê, não é só aqui na palavra de Deus. Vai num velório, espera chegar um caixão lá para você ver o tanto de gente que vai lá só para observar a família chorando, irmãos. Que coisa triste isso. Eu não sei o que passa na mente das pessoas, que elas querem assistir o sofrimento dos outros. Elas querem ver a reação, se a pessoa vai chorar, se vai pular em cima do caixão, se vai fazer escândalo, se não vai chorar, para sair falando. Aquelas pessoas só estavam ali fazendo bagunça, irmãos. Tira a bagunça da sua volta. Tira os curiosos do seu redor. Tira essas pessoas. Não permita que essas pessoas entrem na sua vida. Entrem na sua casa. Cuida de quem anda com você. Olha o que está escrito lá em Provérbios 13, 20. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Diz assim: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quem anda com sábio é sábio, quem anda com tolo acaba mal. Quem são as pessoas que te acompanham? Quem são as pessoas que te cercam? Quem são as pessoas que estão sempre ao seu lado? São pessoas que te levam a melhorar na vida? Ou são pessoas que ficam escarnecendo dos outros? Que não têm uma conversa saudável? Que só falam da vida dos outros? Essas pessoas, irmãos, elas só acabam mal. Eu conheço pessoas que só cuidam da vida dos outros. Elas ficam o dia inteiro fuxicando o que acontece nas redes sociais, ficam caçando coisas nas redes sociais para falar, ficam observando como a vida dos outros está, para falar da vida dos outros, sabem resolver o problema de todo mundo, irmãos, mas o próprio problema não tem a mínima ideia de como resolve. São os especialistas de plantão. Cuidado, cuidado. Os especialistas aqui declararam a morte da menina. Os especialistas aqui falaram que ela tinha morrido. Mas Jesus falou para o pai: somente creia. Somente creia. E aí, ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Irmãos, Jesus
faz. Fala para quem está do seu lado: Jesus faz. Ele faz o impossível. Jesus realiza o milagre. Jesus constrói onde não é possível construir. Jesus resgata aquele que todo mundo já achou que está perdido. Jesus traz à vida aquele que já foi declarado morto. Jesus, Ele traz de volta os teus sonhos. Jesus, Ele ressuscita aquilo que você já pensou na sua vida, que você poderia ser, que você poderia alcançar. Jesus traz à vida aquilo que todo mundo já declarou que estava morto. O que já declararam na sua vida que estava morto, irmãos? O que as pessoas já declararam a você que você já não consegue mais alcançar? Quantas pessoas já riram quando você falou de um sonho seu? Quantas pessoas já desprezaram algo que você falou que você alcançaria? Será que essas pessoas são tão espertas assim? O Senhor quer fazer você vencer, quer fazer você ver o milagre acontecendo. O Senhor quer ver você feliz e exaltando o nome dEle acima de tudo. Seja como Jairo, não tenha medo, apenas creia. Fala para quem está do seu lado: não tenha medo, apenas acredite. Aleluia.